Sem auxílio do INSS, sem salário do emprego, uma situação de milhares de brasileiros que deixam de receber o benefício do INSS quando tem alta e tentam retornar para o emprego e também não podem voltar à atividade de trabalho, pois o médico da empresa diz que a pessoa está sem condições. A pessoa fica sem receber nada. Nesse vídeo, eu vou apresentar uma solução para vocês através de decisões da Justiça, agora recentes, 2021, que podem ajudar para você que esteja nesse caso ou para outras pessoas. Então, você que ficou interessado, vai me assistir o vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, meu muito obrigado pela sua presença, você que está assistindo esse vídeo. Vou deixar um convite especial para você receber as informações desse canal. Você que ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade agora, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Você não vai pagar nada por isso e assim você colabora para que o canal não acabe. Muito obrigado a todos pela confiança no meu trabalho informativo. Quero agradecer as pessoas que já são inscritas e deixar um forte abraço para todas as pessoas que comentam. Quero agradecer o carinho dos comentários nesse canal. A situação é a seguinte: de acordo com o processo na Justiça, uma decisão da Justiça agora de 2021, uma senhora que trabalhava como faxineira sofreu um acidente de trabalho e passou a receber o benefício do INSS por um ano. Passado esse período, o INSS interrompeu o pagamento do benefício, já que a perícia constatou que ela estava apta para voltar às suas atividades de trabalho. Isso é comum, é lógico que ela acreditou que não tinha ainda condições de voltar ao trabalho, ela sente sem condições de voltar ao trabalho. O que ela fez? Pegou nova documentação médica e 15 dias antes de acabar o auxílio-doença, ela pediu para continuar recebendo. Como ela pediu? Ela agendou uma perícia de prorrogação. Pode ser agendada até 15 dias antes, pode ser uma semana antes, até um dia antes, só não pode ser depois, é claro. Então ela agendou, foi avaliada por essa perícia, que disse que ela tinha condições de retornar ao trabalho. Só que aconteceu o seguinte: como ela teve a alta do INSS, é lógico que ela voltou para a empresa que ela trabalhava. Porém, ao retornar à empresa, o médico do trabalho, ela fez uma avaliação, é obrigatório fazer uma perícia, ali, uma consulta com o médico da empresa. Então o médico do trabalho proibiu que ela voltasse às suas atividades, proibiu a reintegração à empresa. O que esse médico alegou? Alegando que ela ainda estava incapacitada para exercer as suas atividades de trabalho, para exercer as suas funções. Portanto, a situação dela, ela ficou sem o salário, já que não voltou de fato a trabalhar, e ficou sem o benefício do INSS, pois já havia recebido alta. Essa situação é conhecida como limbo previdenciário e gera muitos problemas na vida dos trabalhadores, especialmente porque, segundo advogados especialistas em INSS, não existe uma legislação específica, não existe nada na lei que trate sobre esse assunto e principalmente que defina as responsabilidades de cada um após a alta do INSS. De quem que é a responsabilidade? É do empregador? É da empresa? Ou é do INSS? É o INSS jogando o segurado para a empresa dizendo que não pode admiti-lo porque ele não tem condições de trabalhar. É uma situação que infelizmente existe e tem nome, é o limbo previdenciário. Ambos os lados, empregadores e INSS, cometem erros e culminam aí, que levam até o chamado limbo previdenciário. Tanto a empresa erra, assim como o INSS erra também. O INSS erra porque às vezes dá alta quando a pessoa não está de fato apta para voltar ao trabalho, ainda não recuperou totalmente para que possa voltar à sua atividade de trabalho. E muitas empresas, infelizmente, não têm interesse em reabilitar o funcionário para exercer outra função dentro da empresa. Ou, dependendo da atividade, não tem como fazer nada. Infelizmente, essa é uma realidade. Advogados especialistas na área sugerem
que quem tiver uma situação dessa, que procure o médico, o qual esteja fazendo o acompanhamento aí do seu problema de saúde que levou à incapacidade para o trabalho, e peça para o seu médico um laudo sobre a situação atual, com a opinião sobre a possibilidade ou não de retorno ao trabalho. Dessa maneira, você vai poder escolher se vai entrar com uma ação na justiça contra o INSS, se o médico disser que você continua incapaz para o trabalho, ou se vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho contra a empresa, uma vez que o médico diz que você está apto para voltar ao trabalho. A explicação é que é possível, portanto, entrar numa ação judicial contra o INSS ou contra o empregador, dependendo do caso. Vamos entender melhor. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo, para que outras pessoas recebam essa informação, para que o YouTube divulgue essa informação que é muito importante. Nas situações em que ficar comprovada a sua incapacidade para o trabalho, o segurado pode cobrar na justiça, pode cobrar o INSS judicialmente para que reestabeleça o benefício, para que volte a pagar o seu benefício. Nesses casos é importante comunicar à empresa sobre essa decisão. Por outro lado, se for constatada a aptidão ao trabalho, é possível cobrar a empresa para que reintegre o trabalhador, para que ele volte a pagar o salário desse trabalhador. Outra possibilidade é pedir na justiça a rescisão indireta, que é quando a empresa fica obrigada a demitir o funcionário e pagar todas as verbas rescisórias, o que não aconteceria se o funcionário pedisse a demissão, pedisse para sair por conta própria. Caso a pessoa tenha sido vítima de acidente de trabalho, também tem o direito de estabilidade no emprego por 1 ano. Se houver desligamento nesse período, a firma deve pagar os meses de salário correspondentes a esse 1 ano de estabilidade do emprego. Para definir melhores as responsabilidades após a alta do auxílio-doença do INSS, algumas categorias profissionais estão incluindo esse tema nos acordos e nas convenções coletivas, de modo a evitar que o trabalhador fique desprotegido nessas situações. O INSS não se manifestou publicamente nessa reportagem quando foi procurado, infelizmente. Para a gente entender essa situação que muitas pessoas passam, vamos resumir aqui o que é esse limbo previdenciário. O chamado limbo previdenciário acontece quando um trabalhador que está afastado por outros motivos aí de saúde, ele recebe alta após a perícia médica do INSS. Mas a empresa não concorda com o parecer e não faz a reintegração desse funcionário por entender que a pessoa não tem condições de retornar ao trabalho. Nesse caso, o segurado perde o auxílio-doença por ter aí recebido a alta do INSS, mas também fica sem o salário da empresa, já que não voltou de fato ao trabalhar. O que diz a lei a respeito disso? Segundo advogados especialistas, a lei brasileira não é clara sobre o que deve ser feito quando o trabalhador cai nessa situação chamada limbo previdenciário. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que é a Justiça do Trabalho, define que o profissional que está afastado por incapacidade e recebendo o auxílio-doença fica com o contrato de trabalho suspenso, ou seja, assim que terminar, ele deve retornar ao mercado, à sua profissão, ao seu trabalho. Então, nesse período, ele fica sem salário e passa a receber somente do INSS. Teoricamente, quando o benefício é cessado, não é pago mais pelo INSS, o contrato de trabalho deixa de estar suspenso, de modo que o empregador tenha de voltar a cumprir com as obrigações e pagar o salário normalmente. Porém, nem sempre é isso que acontece na prática. Então, o que fazer quando você recebe alta do INSS? Assim que o trabalhador recebe a alta do INSS, a primeira coisa que tem que ser feita é comunicar à empresa, comunicar ao seu empregador. Se isso não acontecer, a empresa pode considerar que houve abandono de emprego por parte do funcionário. Depois que o profissional se apresenta, a companhia vai encaminhar ao médico do trabalho. A empresa vai encaminhar esse profissional
lá para a avaliação do médico do trabalho, que vai verificar se a pessoa tem mesmo condições de assumir, de voltar a trabalhar nas suas funções. E se a empresa não autorizar a volta ao trabalho? Nesse caso, é indicado que o trabalhador procure o médico que faz o seu tratamento para poder pedir para ele emitir um laudo, um atestado, né, informando, na opinião dele, se é possível ou não retornar às atividades de trabalho. Caso o médico que acompanha aí o profissional entender que realmente não existe condições de voltar ao trabalho, o segurado pode entrar na justiça contra o INSS para cobrar a retomada do pagamento do benefício, né? Se o laudo do médico que você pediu constatar que é possível sim você voltar à sua atividade de trabalho, você recuperou as condições de voltar a trabalhar, então caso o médico interprete que o trabalhador está sim apto para desenvolver as suas atividades, o profissional pode entrar com uma ação judicial contra o empregador para cobrar a volta, né, dos seus salários, para cobrar a reintegração na empresa, é a primeira possibilidade, ou em uma segunda possibilidade, pode pedir na Justiça do Trabalho a rescisão indireta do contrato de trabalho. Situação em que a empresa é obrigada a demitir o funcionário e pagar todas as verbas rescisórias e a estabilidade aí de pelo menos 1 ano, em caso seja vinda aí a incapacidade do trabalho de um acidente de trabalho. Então, o que fazer aí para evitar o limbo previdenciário? Você que está assistindo o vídeo aqui, talvez você conheça alguma pessoa que passou por essa situação. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Qual a solução? Algumas categorias profissionais estão incluindo esse tema nas negociações coletivas entre empresas e sindicatos de trabalho. Dessa maneira, o acordo ou convenção coletiva já estabelece a maneira mais clara de quem é a responsabilidade, caso exista em relação à possibilidade aí do retorno do trabalho após o afastamento, depois que a pessoa recebeu o auxílio-doença do INSS. Além disso, os especialistas, os advogados previdenciários, eles defendem que o INSS seja mais criterioso ao decidir pela volta de um profissional às suas atividades de trabalho e que faça um acompanhamento que possibilite a reabilitação. Hoje nós vemos que a reabilitação ela é muito grande dentro do INSS, mas também não é algo dentro da realidade. Ela é muito boa na teoria. Isso é um assunto para outro vídeo aí. A questão que eu fiquei de trazer para vocês aqui, essa senhora que teve a alta do INSS, essa faxineira, uma decisão da Justiça está ajudando muito. Nessa decisão da Justiça, a trabalhadora sem auxílio e sem salário recebeu uma indenização, uma auxiliar de limpeza que teve alta do INSS, mas a empresa não fez, portanto, a reintegração. O INSS deu alta, a empresa não voltou ela no quadro de funcionários. O Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa a pagar uma indenização de danos morais à ex-faxineira que ficou sem salário depois de ter aí recebido alta do INSS, depois de ter sido, portanto, ali finalizado o seu auxílio-doença. Então vamos falar um pouquinho sobre essa indenização. Uma empresa de terceirização de mão de obra, né, sediada lá em Vitória, no Espírito Santo, foi condenada pelo Superior Tribunal do Trabalho a pagar indenização a uma auxiliar de limpeza impedida de retornar ao trabalho depois que recebeu alta do INSS, assim que teve o seu auxílio-doença cortado, né? Segundo o processo, a mulher fazia limpeza dos ônibus de uma empresa de logística. Em 2006 teve fraturas nas costelas e na coluna após escorregar de uma escada de um deles. A trabalhadora então passou a receber o benefício previdenciário por 1 ano. Após esse período, a perícia do INSS constatou que ela estava apta para retornar à sua atividade de trabalho. Porém, quando se apresentou à empresa, o médico do trabalho negou a reintegração, alegando que ela ainda estava incapacitada de exercer suas funções. Com isso, ela ficou sem receber o benefício do INSS e também ficou sem receber o salário. Após a tramitação do caso na Justiça do Trabalho,
a empresa foi condenada a pagar a indenização por danos morais à trabalhadora. Um processo longo aqui, que resultou agora, recentemente, a favor da trabalhadora. Então, o que nós devemos nos atentar nesse momento é sobre qual é sua real situação. Então, se você está incapacitado para o trabalho, você deve pedir para o seu médico a documentação que comprove não a sua doença, não a sua lesão, mas a sua incapacidade para o trabalho. E se for o caso, entrar com uma ação contra o INSS para ter de volta o seu benefício até que você realmente possa estar recuperado para a sua atividade de trabalho. Em relação à empresa, se você passou pelo médico e ele afirmar que você tem condições de trabalhar, aí você pode entrar contra a empresa para ter os seus direitos. Então, essa dica é muito importante para que você tenha uma vitória na justiça, seja contra o INSS, seja contra a empresa, para que você mantenha o seu direito. Então, essa trabalhadora sem auxílio e sem salário recebeu uma indenização por danos morais. Compartilhe esse vídeo, afinal de contas, são muitas pessoas que às vezes estão incapacitadas para o trabalho e têm medo de entrar contra o INSS. Então, acabou, teve alta, a primeira coisa que você vai fazer, mesmo que você vai entrar na justiça contra o INSS, você vai avisar a empresa para que não haja a questão do abandono do emprego. Então você vai avisar a empresa, falar, olha, eu vou agendar mais uma vez, vou tentar passar aqui pelo INSS. Se por um acaso você estiver indo para a justiça, você vai avisar a empresa também, falar, eu estou com a ação na justiça. Aí eu vou tentar mais uma vez no INSS, mas estou com a ação na justiça, que eu estou sem condições de retornar ao trabalho. Então tem que haver sim uma comunicação entre você e a empresa. É fundamental, mesmo que você entre contra a empresa, é uma situação normal e deve haver essa comunicação. Então, eu espero ter esclarecido. Infelizmente, ainda não existe dentro do INSS uma normativa, vamos colocar assim. Eles estão tentando fazer o seguinte, levar os casos que estão indo para a justiça para dentro do INSS. Estão pegando os casos similares, os casos iguais, para que as pessoas não passem por essa situação. Só que isso não acontece. E as pessoas continuam buscando a justiça como sendo a única solução. Então, se você continua incapacitado, você vai procurar um advogado para entrar na justiça contra o INSS. Agora, se você realmente tem condições de voltar ao trabalho e a empresa não aceitou você, você vai procurar a justiça do trabalho para entrar com uma ação contra o seu empregador. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para vocês. Vou deixar uma matéria para vocês lerem aqui, falando a respeito desse assunto, uma fase complicada da vida em que a pessoa fica sem o auxílio do INSS e sem o salário e tem que correr sim atrás do seu direito. Espero que essa dica ajude vocês. Se ajudou, vou pedir aquele favor, compartilhe com outras pessoas para chegar esse vídeo para outras pessoas. Se tiver dúvidas, eu volto quantas vezes for necessário para trazer esse vídeo aqui, para que nós possamos ajudar as pessoas que deixam os comentários aqui no canal. E como sempre, vou deixar aquele convite especial para você que ainda não é inscrito, mas quer receber os vídeos, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer pela sua presença, você que me faz companhia todos os dias. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.